depois as vísceras e cobri com os 2 dedos. Eu próprio encontrava-me com uma cardiopatia. E havia em São Paulo um jovem médium que era chofer de praça. A sua secretária, muito amiga nossa. E então ela me disse: por que você não recorre ao Dr. Kamura, personalidade japonesa que viera trabalhar na Vila Inglesa em São Paulo? Mas entendendo eu as leis da reencarnação, respondi-lhe que somente me acontecia aquilo que era melhor para a minha vida. E como Chico Xavier recusara-se a ter a sua catarata atendida, dizendo de maneira jocosa: é um karma, se eu ficar bom na vista, vou adoecer de outro órgão, deixa aí que eu já estou acostumado com ela. Então a mim me pareceu que não seria justo libertar-me da angina pectoris, que me atormentava fazia alguns meses. Mas ela tanto me falou, e um amigo muito querido, Dr. Miguel de Jesus Sardano, estava com uma problemática e foi também atendido. Eu resolvi aceitar, e naquela noite inesquecível, o espírito incorporado no médium, modesto e analfabeto, que era incapaz de enunciar a letra R, dizia, por exemplo, malso, terça-feira, e ao incorporar o Dr. Kamura, falava fluente, correntemente a língua portuguesa, embora a dificuldade dos japoneses em enunciarem a língua portuguesa. Dr. Kamura disse: olá, Divaldo, eu te esperava desde há muito, deita-te, a partir de agora as dores serão diminuídas, mas elas voltarão por um processo de dificuldade arterial, mas tu te curarás através de outrem. E de fato, eu deitei-me e o Dr. Kamura disse: olha, com o dedo, ele passou entre a minha terceira e quarta vértebra esquerda e com as 2 mãos abriu. Eu olhei o peito e desmaiei de coragem. Foi algo ridículo, porque eu não posso ver sangue, mas ali estavam as bordas da ferida cirúrgica. Ele me bateu na face 2 vezes, se aproveitou para me dar uma surra, e eu abri a vista assustado, e ele disse: olhe. Eu digo: eu desmaio de novo. Então não olhe. E depois mexeu no meu coração e fechou com os dedos, e com os dedos ele pareceu colocar 5 grampos que deveriam ser arrancados 3 dias depois. Levantei-me no pós-cirúrgico, não podia ficar de pé. Foi necessário nos auxiliares sentar-me numa cadeira de rodas. Fui levado para casa em maneira especial. No 3º dia tive náuseas, um pós-operatório desagradável, e desapareceu completamente a problemática cardiológica. Mas como estava no meu karma, 5 anos depois, ela voltou suave, como a fantasia de um enlouquecido, e foi crescendo. Como eu já conhecia, mantínhamos relações diplomáticas de amizade. Então eu comecei a usar vasodilatador, recordilo, e as dores eram tremendas, até que estando com Swami Sai Baba, lá no seu ashram, ele colocou o dedo entre a minha terceira e quarta vértebra e me perguntou: que queres de mim? Eu disse: nada, Swami, eu não necessito de nada. Que queres de mim? Nada, eu sou uma pessoa muito feliz. E depois de empurrar com mais força: que queres de mim? Eu me lembrei que era cardiopata. Até então não me recordara, porque eu estava tão feliz e acostumado à dor, que uma dor a mais, uma dor a menos, nunca faz diferença. Ele então empurrou com toda a força e disse: o coração, como vai? Eu digo: vivendo. E enquanto ele viver, também eu viverei. E ao me levantar, estava absolutamente curado, até hoje, 26 anos depois.
Não há como encontrar-se uma solução senão de natureza transcendental, de natureza paranormal, de natureza mediúnica com Gamura e anímica com Sai Baba. Mas isso não é importante, porque afinal eu sou uma figura comum. Vai a comissão da NASA visitar Arigó. E depois de constatar a excelência do trabalho do Dr. Fritz, vai esse grupo visitar Chico Xavier. Asseverava-se que bastava entrar na aula de Chico Xavier para sentir-se paz. Essa paz a que se referiu Jesus naquele discurso inicial. Eu vos trago a minha paz. A doçura do Chico, os seus olhos travessos e estrábicos repousavam sobre nós e o doce encantamento se nos apossava. E eles colocaram sensores no tórax, sensores na cabeça, sensores nas coxas, para medirem a aura, para medirem a irradiação do perispírito do médium Xavier. E constataram que a sua irradiação alcançava 21 metros, enquanto a nossa alcança 2 centímetros. Era um dado que foi consagrado. E quando eu lhe perguntei, mas Chico, você não acha que é um abuso 21 metros e nós termos 2? Bem, tentei, porque muita gente não tem nada, coitado. Atravessa a escuridão e tem uma borra que o envolve. E você vem pra cá com 21 metros, um número quase fatídico, 3 vezes 7. E diz assim, ai, Divaldo, eles se enganaram. Qual seria essa aura? Veja bem, não é nada. E uma luz irradiante sai ali do peito, que ele cobria com um paletó usado e gasto. Então a mediunidade permitia o exame loco. Quando visitei Arigó na cadeia, também já estive na cadeia, para visitá-lo, ele tocou em mim e disse, quer que eu faça alguma cirurgia? Eu perguntei, mas eu necessito. Era o dia 5 de janeiro de 1965. Ele disse, você não, daqui a pouco eu vou trazer o necessitado. E dentro do cárcere, porque o Brasil é fantástico, ele foi preso porque exercia ilegalmente a medicina. E na cadeia ele curava porque era médium verdadeiro. E a primeira pessoa a curar foi a esposa do delegado de polícia, que tinha um câncer. E ele operou-a. E o delegado disse, agora você vai ficar no meu gabinete para continuar com as atividades mediúnicas. E como ele foi levado a uma cidade perto de onde vivia, não havia veículo. Ele foi no seu próprio carro para a cadeia, para ajudar a lei. E me disse, pois é, Divaldo, as pessoas dizem que eu não sou espírita. Eu sou de coração, mas eu nunca li o livro. Não me dão tempo. Eu trouxe o evangelho, mas eu não pude abrir, porque a fila está aí fora, na cadeia, para ele atender. E o evangelho estava na alma, porque ele se deu integralmente até o momento da partida. Esta ciência na mediunidade, que nos oferece a certeza inabalável de que somos imortais, veio abalar o materialismo dialético, veio perturbar o iluminismo francês, veio desencaminhar o materialismo mecanicista, que através da organização da ciência estabelece nec plus ultra de como devem ser trabalhadas as coisas. E tanto Arigó como Edson Queiroz violentava todas as leis da ética e dos procedimentos cirúrgicos. Mas a mediunidade é mais enfurecida quando aqueles que morreram voltam e enxugam nossas lágrimas, dizendo-nos que estão vivos e que nós iremos encontrá-los, dando-nos uma ética moral de consequência religiosa. Qual o ser mais perfeito que Deus ofereceu à humanidade?
Questão 625 do Livro dos Espíritos. Jesus é a resposta mais sintética da filosofia universal. Em espanhol é vede a Jesus. É o ser mais perfeito, esse cantor das almas, que há 2000 anos prometeu voltar. Ele nunca está conosco. Já não se encontra na Semana da Paixão. Já não está na cruz. Nós, os espíritas, descrucificamos-lo para que no meio das ruas atenda as nossas dores. Não é aquele Cristo do martírio, é o Cristo da alegria. Aquele que vem a mim, recebe a luz e a verdade. Eu trago boas novas de alegrias. Quem conhece Jesus não pode ser triste, porque tem a alegria imensa da imortalidade. Muitas vezes, reflexionando, eu cunhei esta frase: o Espiritismo logrou o mais ousado passo da filosofia. Matou a morte morreu. Eu estava diante da minha mãe desencarnada. Ela era desencarnado fazia 5 minutos. E de imediato ela se me acercou, portadora de 2 olhos verdes, que me penetravam a alma e devassavam-me. Pôs a mão no meu ombro e disse: Di, isso é a morte, meu filho. Eu disse: é a vida, mãe. O nó da garganta, da saudade, é a vida. Então o Espírito Joana de Ângeles tocou-lhe a cabeça veneranda e disse-lhe: Ana, você não lembra que Divaldo falava do burrinho de São Francisco? Que São Francisco estava à morte, quando Feirião lhe disse: meu pai, eu conheço um homem que é perverso com seu jumentinho. O jumento carrega-o daqui para ali, dali para cá. E ele, no entanto, é duro, é áspero, coloca cinzas no chão para que o jumentinho espoje. E Francisco perguntou: por acaso eu conheço esse homem perverso? Sim, meu pai, sois vós. Vosso corpo está em chaga aberta, vosso estômago não digere nada, estáis morrendo, e o jumentinho não suporta mais, e vós sois duro para com ele. Então Santo de Assis sorri: oh, meu doce jumentinho, perdoa-me por haver te maltratado por tanto tempo. E silenciou os lábios quando a irmã morte chegou. Quando Joana de Ângeles lembrou a minha mãe, ela, com a velha tradição religiosa, ajoelhou-se e olhou o corpo que minha irmã preparava para as exéquias. E com os olhos em lágrimas, quase que eram lágrimas verdes, ela disse chorando: muito obrigado, meu doce jumentinho. Eu voltarei, meu filho. Eu não deixarei na terra sós. Eu disse: mas como a sós? Tenho uma irmã, e tenho na humanidade os meus irmãos. Não, meu filho, não me venha com essa. Você não tem ninguém. A sua irmã necessita de você e não você dela. Então voltarei para estar ao seu lado. E eu, tomado de angústia, disse: mãe, não volte mais. A senhora sofreu tanto aqui na terra, não volte mais. Os bons espíritos me dizem que há um lugar reservado para a sua alegria, em nome do Senhor, a quem tanto a senhora amava. E ela disse: meu filho, você quer discutir com sua mãe na hora da morte? Eu silenciei. E uma semana depois, eu estava na cidade de Castro, no Paraná, e falava sobre a imortalidade da alma, quando ela me apareceu a 5 metros, e olhando para mim me disse: Di, eu voltei. Estava vestida no tecido que eu lhe dei como meu primeiro salário. Diga-lhes que ninguém morre, meu filho. E eu falei da imortalidade, e ela nunca mais me deixou. Nas noites de solidão, nas demoradas noites de angústia que todos nós temos, quando por acaso o sono demorava de chegar, ela me dizia: ore, meu filho,
Você vai atravessar o Estígias na barca de Caronte e não sabe se vai amanhecer o dia. E quando por acaso ainda hoje eu desperto pela manhã, ela sorri e pergunta: já orou, meu filho? E eu lhe digo à carioca: mãe, estou chegando agora, dê-me uma chance. Olhe, meu filho, você vai viajar com o sol e não sabe se chegará o crepúsculo, porque a ternura de mãe é especial. É certo que há mães que enlouqueceram, é certo que há pais que se desequilibraram, mas Deus está presente na maternidade. E Jesus nos ensinou a sermos, como escreveu Nietzsche, o filósofo materialista e pessimista: o verdadeiro amor é quando nos sentimos mães uns dos outros, quando sentimos o coração transbordar de ternura materna, quando desejamos carregar a criatura e estreitá-la no braço docemente, como fazem as mães. Então a doutrina espírita é Cristo de volta. Talvez não cure a nossa enxaqueca, nem a unha encravada, talvez, mas vai curar a alma, de onde procedem todos os males. Curar o efeito sem remover a causa é transferir a recidiva, porque o mal volverá. Mas se nós melhorarmos do corpo e da alma, desaparecerão as matrizes do nosso infortúnio e então teremos felicidade. Eis porque Amélia Rodrigues, aparecendo-me no dia 5 de maio do ano de 1947, me disse: vamos fazer uma viagem à Palestina. E desde então, essa nobre e veneranda escritora baiana, católica à sua época, emérita poetisa, narradora e periodista, me aparecia todas as terças-feiras para me contar histórias da vida de Jesus, inclusive a que acabo de narrar, e que ela insere no Primícias do Reino, em outras palavras, até o momento em que o professor Carlos Juliano Pastorino me disse: as palavras vão ao vento. Não havia gravadores, senão aqueles enormes a fio de aço. Vamos colocar isso em letra de forma. Pergunte-lhe se ela não poderia escrever as suas páginas líricas e abençoadas. E ela anuiu. E através dos anos, desde primícias do reino até quando voltar a primavera, várias obras em número de 11, narrando-nos a Galileia pobre, a Judeia rica, mas acima de tudo esse homem que é escrito em nosso coração, vai ao nosso cérebro, sai pela nossa boca e atende o mundo através das nossas mãos. Eia, agora, disse ele, este é o santo momento de ajudar. Sejamos aqueles que enxugam lágrimas, que tenhamos a honra de ser quem dá e não quem pede, que possamos desferir o golpe da generosa fraternidade. E então, ao invés da queixa, da reclamação, ao invés do tormento, possamos dizer: meu Deus, eu gostaria de dizer-te que amo a vida, que para mim é bela e é consentida. Muito obrigado, Senhor, porque eu posso enxergar o céu, a terra e o mar, a andorinha que paira no ar, compreender as flores de todas as cores. Mas diante da minha visão, detectar na terra os cegos que não podem mirar, eu oro por eles, porque eu sei que depois desta dor, no teu reino de amor, poderão enxergar. Muito obrigado pelos ouvidos meus, que me foram dados por Deus, ouvidos que ouvem o tamborilar da chuva no telheiro, a melodia do vento nos ramos do salgueiro,
as lágrimas que vertem no mundo inteiro, as dores que desesperam a alma do viajeiro. Pela minha faculdade de ouvir, eu quero pedir pelos que perderam a oportunidade de escutar, porque eu sei que depois desta vida, na outra lida, volverão a registrar. Muito obrigado pela minha voz, pela sua voz, pela voz que canta, pela voz que alfabetiza, que legisla, pela voz que com ternura pronuncia o teu nome sem qualquer amargura. E pela minha faculdade de falar, eu percebo na terra os que sofrem de afasia, que não falam de noite, que não cantam de dia, e oro por eles, porque eu sei que depois desta dor eles cantarão. Obrigado pelas minhas mãos, mãos que aram, mãos que semeiam, mãos que agasalham, mãos de ternura, que libertam da amargura, mãos que apertam mãos, mãos dos adeuses, que limpam feridas, que enxugam lágrimas e dores das vidas, pelas mãos de sinfonias, mãos de poesias, mãos de cirurgias, mãos de psicografias, pelas mãos que atendem a velhice, a dor, o desamor, pelas mãos que no seio embalam o corpo de um filho alheio sem receio, e pelos pés que me levam a andar sem reclamar. Obrigado, Senhor, porque eu posso bailar diante do meu corpo perfeito. Eu te quero louvar, porque eu vejo na terra aleijados, amputados, marcados, desesperados, que se não podem movimentar. Eu oro por eles, porque eu sei que depois desta expiação, na outra encarnação, eles também caminharão. Muito obrigado, Senhor, pelo meu lar. É tão maravilhoso ter um lar. Não é importante se é um duplex, um bangalô, uma mansão, uma casa no caminho, um ninho, seja o que for, mas que dentro dele exista a figura do amor de mãe, ou de pai, de mulher, ou de marido, de amigo, ou de irmão. Alguém que me estenda a mão, a presença de um gato, de um cão, porque é tão doloroso viver na solidão. Mas se eu não tiver a ninguém, nem um teto para me cobrir, nem uma cama para repousar, nem aí reclamarei. Pelo contrário, eu te direi: obrigado, Senhor, porque eu nasci. Obrigado, Senhor, porque eu creio em ti, pelo teu amor. Obrigado, Senhor, pela sua atenção. Muito obrigado, Senhor.